Colágeno é um suplemento, é uma proteína controversa. Muita gente fala que colágeno não funciona, muita gente fala que colágeno funciona, eu sou uma das pessoas que falam que colágeno funciona, muita gente vê resultado, algumas pessoas não veem resultado, uma minoria, mas essas pessoas que não estão vendo resultado não significa que elas não tenham resultado. Qual que é o argumento das pessoas que falam que o colágeno não funciona? O primeiro argumento que eles usam é que não há evidência científica. Vocês podem reparar que eles nunca botaram uma evidência científica de que o colágeno não funciona, não aparece um artigo de que o colágeno não funciona. Há milhares de artigos científicos, na imensa maioria dos casos, mostrando algum benefício do colágeno para uma coisa ou para outra. A segunda questão que se fala do colágeno, que é uma proteína, então basta comer proteína. Isso não é verdade. Por quê? Porque não existe uma proteína. Uma proteína é um conjunto de vários aminoácidos. O colágeno, na verdade, é uma proteína entre várias proteínas. Uma proteína é um conjunto de vários aminoácidos, mas cada proteína tem um conjunto diferente. Então, por exemplo, a carne vermelha sem a gordura, sem os tendões, ela tem um conjunto de aminoácidos muito diferente, por exemplo, da proteína dos tendões, da proteína dos ligamentos. Na pele, nos ligamentos, nos tendões, nos ossos, você tem outro tipo de proteína, uma proteína formada por colágeno, uma proteína que majoritariamente tem a função de resistir a cargas de tensão, a cargas de estiramento, a manter a rigidez, manter a estrutura dos diferentes órgãos. Para cada órgão diferente, em todos você vai ter todos os tipos de colágeno, 1, 2, 3, 4, mas em cada órgão você vai ter uma estrutura diferente de colágeno específica para aquele órgão, para que ele ganhe ou mais flexibilidade, ou mais resistência ao estiramento, por aí vai, ou mais poder de amortecimento, aí vai. O colágeno é um grupo de proteínas que tem uma propriedade estrutural, ou de amortecer, ou de aumentar a resistência ao estiramento, ou de algum tipo de propriedade mecânica. Então, quando você está comendo uma carne vermelha, por exemplo, o músculo ele não tem que estar restrito excessivamente por cargas mecânicas. Naturalmente, ele tem que ter pouco colágeno. Ele até tem colágeno segurando as fibras, compartimentalizando, mas é uma quantidade pequena de colágeno. Então, quando você come carne vermelha, você tem aminoácidos completamente diferentes dos aminoácidos que você tem, por exemplo, quando você come a carne que está próxima ao osso, quando você come a pele de um animal. O colágeno é a proteína que está perto da pele, é a proteína que está perto dos ossos, é a proteína que está nos tendões, nos ligamentos e nas cartilagens. Ponto. Essa proteína, ela tem um arranjo, uma composição de aminoácidos completamente diferente de uma proteína de uma carne, de uma proteína de um feijão, ou de uma proteína de uma soja, ou de uma proteína de um grão de bico. Então você comer soja, grão de bico, carne vermelha, fígado, não vai te oferecer os aminoácidos do colágeno. Só que aí alguém vai usar o outro argumento que se usa, que os aminoácidos do colágeno são não essenciais. O que significa ser um aminoácido não essencial? Significa que seu corpo consegue produzir esse aminoácido. Então, nosso corpo consegue produzir todos os aminoácidos do colágeno. Isso não significa que nosso corpo consiga produzir o suficiente. Então, os aminoácidos essenciais são os aminoácidos mais fáceis de atingir na alimentação. Os não essenciais, os que nosso corpo precisou continuar sabendo produzir, são os aminoácidos que são difíceis de achar na natureza. Então, é difícil a gente achar na natureza arginina, é difícil a gente achar na natureza a glutamina, toda que a gente precisa, é difícil a gente achar na natureza a prolina, que está no colágeno, é difícil a gente achar na natureza a glicina, que está no colágeno. Então, os aminoácidos não essenciais são aminoácidos que nosso corpo reteve a capacidade de produzir, porque é muito comum a gente passar por deficiência deles, e a deficiência de nenhum aminoácido é compatível com a vida. Então, na verdade, os aminoácidos não essenciais que são os colágenos são aminoácidos que são de difícil obtenção e sempre foram de difícil obtenção na dieta. Então, nós retivemos a capacidade de, pelo menos, produzir parte da demanda. Mas a gente não consegue produzir toda a demanda. A gente consegue produzir por dia em torno de 3 gramas de glicina. Ninguém consegue produzir mais do que 3 gramas de glicina. 3 gramas de glicina está em 10 gramas de colágeno. Só que a principal proteína no corpo humano é o colágeno. A principal proteína no corpo humano é o colágeno. Se eu não me engano, nós temos, em média, 10 quilos de pele. Colágeno. 90% dela é colágeno, por exemplo. Grande parte da massa dos nossos ossos é o colágeno. O colágeno está em todos os nossos vasos sanguíneos. Está em todas as nossas vísceras. Não tem estrutura do nosso corpo
que não esteja sendo firmada e mantida íntegra pela estrutura do colágeno, pela matéria que é o colágeno. E não é só isso. A glicina, que é o aminoácido funcional mais importante do colágeno, mas também a prolina, elas têm inúmeras funções. A prolina é importante para o sistema imunológico, a glicina é importante para o detox. Então o fígado, quando vai detoxificar uma série de substâncias, ele usa a glicina, ele empacota com a glicina para mandar embora. A glicina é importante como antioxidante global, melhorando a saúde do endotélio, melhorando a saúde cardiovascular, protegendo o coração. A glicina é importante para a saúde muscular, melhorando a capacidade de hipertrofia muscular, porque o músculo deixa de precisar fazer glicina e pode se concentrar nos BCAAs e outras substâncias. Então, como vocês estão vendo, a glicina e o colágeno estão no corpo todo, é a proteína mais abundante do corpo, e tem funções fisiológicas que transcendem a mera manutenção do nosso corpo íntegro. Vasos sanguíneos, ossos, pele, tudo íntegro. E é um aminoácido que a gente só consegue fazer 3 gramas de glicina por dia. A gente não consegue fazer mais que isso. Isso é o suficiente para a pessoa ficar viva, velha, com a pele caída, mas conseguir manter a espécie dentro do padrão de manutenção da espécie que era necessário antes da agricultura, antes de 10 mil anos atrás. Então essa é a importância do colágeno. Isso é porque qualquer argumento de que o colágeno não sirva para nada é um argumento de uma pessoa, de profissionais que não estão sendo sérios, porque não estão estudando antes de falar. Outra estratégia muito fácil, caso você seja carnívoro e você não queira suplementar colágeno, que ninguém é obrigado a suplementar nada, você tem que, nesse caso, aproveitar as partes mais gordas e mais próximas a ossos e tendões. Então é a costela, o mocotó, o caldo de osso, a pele do bicho, a pele do frango. São essas as partes onde está o colágeno. São essas as partes que vão te trazer a verdadeira saúde. Não esse mito que se inventou por aí que gordura faz mal. Ao inventar que gordura faz mal, eles cortaram a glicina dos alimentos. Porque a glicina das carnes, dos produtos animais, está na pele, nos ossos e nos tendões. Então, privilegiando pele, tendão, ligamento, pé de galinha, todas aquelas partes que antigamente o povo raiz comia e que hoje se joga fora e o pessoal só quer a picanhazinha, o filezinho mignon, entendeu? Quase um leite de pera. Não, tem que comer. Se você é carnívoro, é muito desrespeito com o animal você não comer o pé dele. Tem que comer o pé, o nariz, a orelha. É nessas estruturas, a pele, é nessas estruturas que está o colágeno. Tá? E você comendo isso, você vai comer menos do resto. Você vai ter um consumo menor de carne. Isso vai impactar na sua longevidade, na sua saúde óssea, saúde metabólica, no teu sono. Tudo melhora para quem come o animal inteiro, do nariz à cauda, em vez de ficar selecionando um pedaço do bicho. Essa é a forma de vocês conseguirem colágeno na dieta. Outra forma é a suplementação do colágeno. Então, o colágeno pode ser suplementado. Tanto faz, basta você consumir o colágeno na hora que você quiser. Então, você pode acordar e tomar o colágeno, você pode tomar o colágeno antes de dormir. Só que o colágeno ele é uma fonte de glicina. E a glicina ela tem vários papéis metabólicos. E o colágeno já foram feitos alguns estudos clínicos com o colágeno, muito positivos também, para diferentes aplicações. Em cada estudo, o colágeno foi suplementado de uma forma diferente. Aí, sempre que eu posto isso, alguém fica me perguntando: então eu tenho que tomar o colágeno todas as horas? Como é que eu faço? Porque todo mundo tem todos os objetivos. Não, você seleciona um objetivo e segue aquele objetivo principal. Se você quiser, você roda os objetivos. Não precisa de ser angustiado, porque se você tomar com um objetivo, provavelmente você vai atingir todos os benefícios que ele promete, tá? Isso é apenas uma orientação mais racional. Então, por exemplo, se a tua questão é pele, você está tomando colágeno para a pele, porque o colágeno melhora a elasticidade da pele, melhora a firmeza da pele, melhora a hidratação da pele, diminui rugas. Ele faz isso tudo. Se vocês quiserem, eu boto lá no grupo do curso, lá depois, artigos sobre isso. Tá? Eu boto sobre cada afirmação dessa que eu estou fazendo. Então vamos lá, o colágeno faz isso tudo. Qualquer horário do dia que você tomar o colágeno, provavelmente você vai ter esse benefício, mas faz mais sentido você tomar o colágeno à noite antes de dormir. Por quê? Porque à noite que a gente libera a melatonina, que o nosso corpo, que o fluxo sanguíneo para as estruturas menos vitais aumenta e que a gente tem essa oportunidade de reparo. Então, como a pele se repara à noite, faz mais sentido que você tome o colágeno à noite. Se você está tomando a glicina
ou o colágeno com objetivo de sono, faz sentido que você tome o colágeno também antes de dormir. Lembrando que a glicina sempre vai ser, em média, mais eficiente que o colágeno, porque enquanto a glicina do colágeno tem que competir com os outros aminoácidos, a glicina pura entra com mais facilidade, mas o colágeno também pode aprofundar o sono. Isso não acontece com todo mundo, nesse caso também é melhor que ele seja tomado à noite. Então, se o teu objetivo principal for para a pele, ou se o teu objetivo principal for para sono, tome o colágeno à noite. Se você tem objetivos de inibir o apetite, de emagrecer, de melhorar a composição corporal, ou de melhorar o controle da sua glicemia, o colágeno antes das refeições, ele vai ter um benefício. Nesse caso, você pode tomar meia porção antes de cada refeição, ou você pode tomar uma porção inteira de colágeno antes do jantar, que aí você ainda aproveita ele para a noite. O colágeno, antes das refeições, ele vai estimular um hormônio chamado GLP-1, e esse hormônio vai fazer outras proteínas, outros aminoácidos, proteínas e até enzimas digestivas também fazem isso. Isso vai estimular esse hormônio GLP-1, que vai fazer um efeito similar ao do Ozempic, óbvio que um pouco mais fraco. O colágeno já foi estudado para ganho de massa magra. Se eu abrir uma enquete hoje no Instagram lá, qual é a melhor proteína para ganhar massa magra, vai todo mundo responder que é o whey. Mas não é o whey, é o colágeno. Os ganhos de massa magra com whey são muito modestos. Por que os ganhos de massa magra com whey são muito modestos? O whey é a melhor proteína que existe, o whey é a proteína mais anabólica que existe, mas o whey é uma proteína que compete, que tem a mesma função das proteínas da nossa dieta. Então, se você come ovo, se você come feijão com arroz, se você come laticínio, se você come carne, os benefícios adicionais do whey, embora ele seja uma proteína ainda melhor do que essas outras, você já tem um consumo de proteína alto, geralmente. Então, os benefícios adicionais do whey, por ser um competidor com essas proteínas, dão um pequeno ganho. Ou seja, por isso que o whey nunca é elencado entre os 3 suplementos que mais dão hipertrofia, que eu sempre falo. Justamente por isso. Porque o whey é uma proteína maravilhosa, é a proteína mais anabólica que existe. O colágeno não é anabólico, mas ele dá mais massa magra que o whey. Agora eu já vou explicar por quê. O whey é uma proteína extremamente anabólica, mas ele está competindo com outras proteínas anabólicas semelhantes. O whey é um pouquinho mais anabólico que o ovo, é um pouquinho mais anabólico que a carne, é mais anabólico que o feijão, é um pouquinho mais anabólico que a soja. A soja é mais anabólica do que as outras proteínas, porque tem isoflavonas, que tem uma ação hormonal no receptor do estrogênio beta. Depois a gente fala sobre hormônio e por aí vai. Então, por conta disso, o whey, apesar de ser a proteína mais anabólica que existe, ele é um complemento alimentar, ele não é uma substância que leva a hipertrofia muscular. Já o colágeno leva a um aumento de massa magra, mas não é hipertrofia muscular verdadeira. O que acontece é o seguinte: os estudos com colágeno, por exemplo, em pessoas com sarcopenia, os estudos feitos com colágeno até hoje, inclusive randomizados para massa magra, mostraram um aumento de massa magra. Mas quando você vai olhar a massa magra dessas pessoas, elas ganharam tendão, elas ganharam osso, elas ganharam ligamentos mais fortes. Isso é maravilhoso. Esse poder que o colágeno hidrolisado, esse colágeno que o pessoal fala que não serve nada, na melhora da saúde osteoarticular, é maravilhoso. Você ganha massa de tecido conjuntivo. E qualquer um que treina sabe que se você tem melhores tecidos conjuntivos, você consegue, no longo prazo, treinar mais com menos machucados ou por mais tempo. Ou seja, você conseguirá, no longo prazo, melhores resultados. O colágeno melhora até a instabilidade de lesão ligamentar no tornozelo. Aquela pessoa que estirou o tornozelo, ficou com o tornozelo instável, aquilo ali está impactando negativamente na performance dela. O colágeno pode ajudar e tem estudo mostrando isso também. Então, o colágeno melhora o ganho de massa magra, mas a massa magra que ele aumenta é a massa óssea, a massa tendínea, a massa ligamentar e talvez a massa cartilaginosa, das cartilagens de joelho. Aí já é mais complicado. Um colágeno que eu não falei para vocês, que as pessoas têm muita dúvida, é o Verisol, né? O Verisol, na verdade, é um peptídeo de colágeno. É um peptídeo que geralmente você usa numa dose menor de colágeno. Então, nosso corpo consegue absorver peptídeos inteiros. O nosso corpo absorve o Verisol. Então, quando você toma o Verisol é um mensageiro. Ele também tem um colágeno que é usado para formar, mas ele é usado principalmente como mensageiro. Você toma o Verisol é absorvido pelo seu intestino, vai lá na tua célula, no fibroblasto, que é a célula que produz o colágeno. O fibroblasto, quando vê um pedaço de colágeno, que é o Verisol,
pensa que o colágeno está sendo quebrado. Sendo quebrado, o que o fibroblasto faz? Começa a produzir mais colágeno. Então, o Verisol ele dá uma ordem para o teu corpo produzir colágeno. Por isso que o Verisol melhora a pele, cabelo, etc. Tá? Alguém perguntou se o silício orgânico ajuda na produção. Silício orgânico ajuda na produção de colágeno na pele. Esse produto que eu falei para vocês, esse Verisol, é o Vitality Collagen da Dr. Fush, ele tem o silício orgânico. Tem algumas outras vitaminas, como a biotina também, né? Mas as estrelas dele são o Verisol e o silício orgânico. Só que ainda assim, quando você está tomando o Verisol, você precisa de mais colágeno, porque o Verisol ele vai dar a mensagem, mas caso você use o Verisol, você pode usar também a gelatina, um colágeno hidrolisado, ou pelo menos reforçar das formas que eu falei, o colágeno na dieta. Ou aumentando a proporção de proteínas vegetais em relação a animais, ou comendo mais tendões, ligamentos, osso, tomando caldo de osso, etc. Tá? Complementando esse Verisol com silício. Silício ajuda também. Lembrando que a principal fonte de silício é uma boa água mineral. Então, se você bebe bastante água, você já está tendo mais silício na tua dieta. Tá? Então é isso, gente. Abração, até a próxima.